Graça e paz, queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos nesse culto de celebração da ceia. É uma bênção poder celebrar, poder lembrar aquilo que Jesus deixou para nós como ordenança. Basicamente deixou duas ordenanças, que é a Santa Ceia e o batismo. E aqui estamos nós hoje, celebrando a Santa Ceia, lembrando, fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. É interessante destacar essa questão de que Jesus não falou, olha, celebrem, recordem os meus milagres. Não. Recordem que eu morri por vocês, que eu paguei o preço, que vocês são livres. Amém, queridos? Nessa noite quero te convidar a abrir comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 26. E como estamos numa noite de ceia, nós vamos pensar um pouco sobre a Santa Ceia, tirar algumas lições desse episódio de Santa Ceia, que é narrado em Mateus 26, a partir do versículo 17, e vamos ler até o versículo 30, Mateus 26, de 17 a 30. E nós vamos tirar então aqui algumas lições da ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E, enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. Você continuaria na ceia depois disso, irmão? Vamos lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu a seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Aleluia. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, aqui está a tua palavra, que seja uma palavra de bênção para nossas vidas essa noite. Leve nossos corações e mentes cativos, Pai, até a tua presença. Ministra-nos, Senhor, fala aos nossos corações, segundo a tua vontade, Pai. E que possamos ser confrontados, consolados, impactados pela tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pregar de ceia é fácil e difícil, mas eu acho que é importante a gente sempre repensar algumas coisas. Nós costumamos dizer que nós aprendemos por repetição. De tanto cantar ou ouvir a mesma coisa, você acaba memorizando aquilo e às vezes automaticamente sai porque você memorizou aquilo, né? A gente lembra antigamente, agora não tem tanto mais, né? Mas quando saiu o Big Mac, todo mundo sabia a musiquinha do Big Mac de memória, é verdade ou não? Sabíamos, né? Ok, não é? Vocês lembram disso? Vai, 2 hambúrgueres especiais, né? Como é que era? Aí o pessoal sabe, né? O tempo passa, o tempo voa. Não continua, mas a música está aqui. Né? Então a gente tem essas coisas, de tanto ouvir, aquilo entra em nós. E às vezes a Santa Ceia fica uma coisa meio automática também.
Né, pastor Léo? Tem gente que só vem na igreja no culto de Santa Ceia. E eu estava recordando, irmãos, para minha vergonha, eu acho que essa é a primeira Santa Ceia que eu tomo aqui. Nos últimos tempos. Por quê? A gente está sempre viajando, né? E eu sempre estou em Santa Ceia, numa igreja, em outra, mas aqui na nossa igreja, eu estava lembrando, falei, não lembro qual foi a última vez não, gente. Aí eu acho quase que eu lembrei que foi no tempo do pastor Paulo Mendes. Mas tem gente que é assim, só vem no culto de Santa Ceia, né? No dia da Santa Ceia ele vem no culto, porque ele pode faltar em tudo quanto é culto, mas na sacrossanta ceia eu não posso faltar. E a gente vai criando aí algumas ideias, vocês já estudaram bastante sobre isso, né? Sobre alguns que creem, né? Na transubstanciação, que o pão se transforma em carne, quando você põe na boca mesmo, você parece que tem gosto de carne, que o vinho, quando você põe na boca, tem gosto de sangue, e aí vai tantas coisas que nós não vamos entrar nisso nessa noite, porque na verdade Jesus deixou bem claro, isso é um símbolo, este pão simboliza. Mas eu queria trazer para nós aqui algumas lições, e eu li vários versículos, mas eu queria trabalhar basicamente em 4, 5 versículos do começo do texto que nós lemos, e aqui tirar algumas lições para nós hoje, que na minha concepção tem muito a ver com a ceia do Senhor, que nós precisamos resgatar isso em nossa vida. O texto começa dizendo que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, o senhor lembrou bem aqui, no início da Páscoa, na celebração da Páscoa, não é verdade? Era comum os judeus se reunirem então para celebrar essa Páscoa, desde que Israel havia saído lá do Egito. Diz que os discípulos dirigiram-se a Jesus e fizeram uma pergunta para ele. Qual foi a pergunta, gente? Onde queres que preparemos? Vamos resumir aqui. A Páscoa, a comida da Páscoa, a refeição da Páscoa. E por que isso é importante para mim, na minha concepção, amados? Porque a Santa Ceia, nesse episódio narrado por Mateus, ele vai nos ensinar uma coisa muito interessante. A Santa Ceia tem a ver com voluntariedade. A Santa Ceia tem a ver com disponibilidade. Em nenhum momento no texto diz que Jesus pediu algo, ou que Jesus falou, olha, nós temos que preparar. Não fala isso, mas os discípulos voluntariamente vão até o Senhor e dizem assim, Senhor, onde o Senhor quer que a gente prepare a refeição da Páscoa? Onde o Senhor quer celebrar, quando o Senhor quer celebrar essa Páscoa? Espírito de voluntariedade. E, amados, falar de voluntários hoje, falar de voluntariedade hoje, é uma missão difícil, é algo que está escasso em nosso tempo. Hoje quase ninguém mais quer ser voluntário para nada. Mas bem, né, pastor Rap? As pessoas perguntam assim, o que eu ganho com isso? Quanto eu vou ganhar com isso? E é interessante aqui que os discípulos, voluntariamente, eles têm essa iniciativa de perguntar para o Senhor, onde vamos celebrar a Páscoa? E é interessante pensar um pouquinho nessa questão da voluntariedade, de ser voluntário, porque eu penso que isso vai manifestar, vai deixar claro, pastor Léo, o Espírito que nos rege. Qual Espírito está em nós? E eu quero crer nessa noite que o Espírito que rege a minha vida e a tua vida é o Espírito de Jesus Cristo. Amém, amados? E é maravilhoso, porque quando nós olhamos para a história de Jesus, o que é que ele diz dele? Ele deixou a sua glória, se fez homem, e ele fez isso voluntariamente. Ele se dispôs a vir, a pagar o preço por mim e por você. E eu acho isso maravilhoso. Se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, se queremos ser parecidos com Ele, essa intenção ou esse espírito de voluntariedade tem que ser verdadeiro e real em nossas vidas. Temos que estar dispostos, temos que estar disponíveis, não é obrigação. É disposição de fazer algo pelo reino, é disposição de dizer, Senhor, eu estou aqui, conta comigo, como eu posso ser útil? Esse é o sonho de todo pastor. Esse é o sonho de muitas igrejas.
pouco semana atrás, tivemos a assembleia lá em Águas de Lindóia, né, pastor Léo? A Ita também estava lá. E quando tem assembleia de igreja para eleger departamentos, então, gente, vocês já viram isso daí como é que é? Proponho que a Andréia seja líder do ministério. Irmãos, já levanta a mãozinha e pede o quê, irmãos? Os mais antigos vão lembrar, o que é? Peço escusas. Proponho que a irmã, então, cuide da dança. Não, então, isso não pode. Você que está dançando aqui no final do ano. Então está certo. Então não tem a pessoa certa. É que o pessoal tira a máscara, a gente não sabe se é ou não é, né? Põe a máscara, irmã, para a gente saber se é você mesmo, é ela mesmo. Brincadeira. Não, dança não, mas vamos falar assim, vamos chamar a irmã para o ministério da oração, vamos colocar como líder. Peço escusa. E essa é a realidade da igreja, muitas vezes. Por isso que eu falo que hoje, servir ao Senhor voluntariamente é algo escasso. E é interessante que muitas vezes a gente vai procurar uma pessoa, você pode fazer isso, você pode nos ajudar nisso. E o que nós escutamos normalmente? Estou ocupada. Não posso. Estou fazendo faculdade. Estou fazendo uma pós. Estou fazendo mestrado agora. Eu não posso servir agora, eu não posso. Como que ela estivesse dizendo para nós assim, olha, quem trabalha para o Senhor não tem ocupação. Deixa eu contar para você, irmão. Tem um monte de gente aqui na igreja fazendo pós, fazendo doutorado, trabalhando o dia inteiro e servindo ao Senhor com alegria. Que Deus derrama em nós esse espírito de sermos voluntários, de voluntariedade, de estarmos dispostos a servir ao Senhor. Então, quando nós somos dispostos, quando nós somos voluntários, esse vai manifestar que espírito rege a nossa vida. Nós servimos a um Deus, a um Jesus, que é voluntário, que é sempre disponível. Mas também vai manifestar qual é a nossa relação com a vida. Tem uma frase que eu gosto demais que diz assim, eu só encontro sentido na vida quando eu dou sentido na vida de outro. É interessante isso. São pessoas que entendem que sua vida só encontra sentido quando são bênção na vida de outros. Quando eu não vivo só para mim. E é maravilhoso quando você começa a ver, quando tem tragédias, aí surge um pouco essa solidariedade, não é verdade? Alguns se dispõem, e eu acho tão bonito, uma vez eu estava ouvindo, quando teve, não agora, mas da outra vez que teve aquela chuvarada lá em Petrópolis, que morreu muita gente, alguns anos atrás, vocês lembram disso, né? E eu lembro de um casal, amados, que é de médicos, que eles saíram do norte do Brasil de carro, viajaram até o Rio de Janeiro, dizendo assim, olha, nós não sabemos onde nós vamos ficar, nós não sabemos que situação nós vamos encontrar, mas nós queremos ir lá servir. Nós queremos ir lá ajudar. Nós queremos ser voluntários para abençoar alguém. É o tipo de pessoa, então, que ela entende que a sua vida só encontra sentido quando ela é bênção na vida do outro. E Jesus manifesta isso em nós. Quando ele diz, olha, o evangelho não é só para vocês, o evangelho é uns aos outros. O evangelho é uns aos outros. Quantos voluntários temos aqui? Quantas pessoas dispostas temos aqui? E é interessante quando lemos alguns chamados na Bíblia, por exemplo, Isaías capítulo 6, Isaías tem aquela experiência, aquela visão maravilhosa diante do Senhor, ele vê aquele trono que estava vazio, aí o Senhor vem, ele fala com ele, manifesta algumas necessidades, quem irá por nós? E prontamente ele responde o quê? Eis-me aqui. Senhor, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Que nós possamos ser, amados, novamente, impactados por esse desejo de servir ao Senhor, de dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Esse texto, então, Santa Ceia nos mostra
tem a ver, que ela tem a ver com voluntariedade. Os discípulos foram lá e falaram: Senhor, onde o Senhor quer?